Vamos entrar? Muito bom dia, caro telespectador, seja bem-vindo novamente. Depois de termos discutido a produção orgânica e a agricultura familiar, agora vamos discutir os desafios da produção de hortícolas em Moçambique. Conto com um painel de 5 intervenientes, tal como o primeiro também era composto por 5 intervenientes. Conto com um painel aqui já em estúdio, fisicamente, aqui na cidade de Maputo, onde estamos baseados, nomeadamente Carmona Cossa, ele que é representante da Singenta. Conto também com Estevão João, ele que é chefe do Departamento de Agricultura ao nível do Conselho Autárquico da cidade de Maputo. Conto com a presença de Gabriel Antônio, coordenador de produção agrícola da Agrobusiness Systems. Conto também com a presença que vai entrar remotamente de Helder Zavali, que é professor universitário e também investigador nesta área. E contamos também com a presença aqui em estúdio de Spencer Dambico, ele que é produtor de hortícolas de Goba e vai nos dar, portanto, uma ideia mais concreta daquilo que está a acontecer no terreno. Vou começar com Carmona Cossa, representante da Singenta. Bom, vamos falar de produção de hortícolas. Vamos olhar para o desenvolvimento, vamos olhar para os desafios que se colocam no país. Moçambique importa cerca de 50 milhões de dólares em hortícolas, enquanto de norte a sul há condições de produção de qualquer tipo de hortícolas, quando olhamos ao longo do nosso país. A primeira pergunta é, o que está a falhar para sermos já autossuficientes em matéria de hortícolas? O que está a falhar para conseguirmos colocar hortícolas nos pratos dos moçambicanos e não termos que ir para a África do Sul, para o Malau ou para o Zimbábue comprar hortícolas? Qual é a sua ideia? Obrigado. Conforme disse Carmona Costa da Singenta, preparando para os desafios de produção de hortícolas, o que está a falar, em primeiro plano, é a informação. Informação. Informação é uma palavra. O que está a falhar dentro da informação? Vamos... Primeiro é a estatística. Estatística. Qual é a capacidade do consumo? O que é que nós precisamos para colocar no prato do moçambicano durante todo o ano? Teremos dados de o que é que nós precisamos de produzir. Qual é a quantidade de produção de hortícolas? Tanto em tomate, tanto em repolho, tanto em pimento, tanto em cebola. Quando nós temos essa informação, é fácil começarmos a projetar como produzir isso durante todo o ano para que não falte. Temos Moçambique, conforme disse, tem condições para produzir de Maputo a todo o país, mas as condições de produção não são todas elas iguais às condições agroecológicas. Nós temos zonas de renome que podemos produzir, como por exemplo o Tete. Xangara pode produzir melancia todo o ano. Tsangano e Angônia pode produzir cebola todo o ano. Niança pode produzir também cebola todo o ano. É verdade que falei de culturas que são sazonais. Não é possível produzir todas elas durante todo o ano, porque as condições agroecológicas são muito limitadas. Mas o tomate, o repolho, todo o país tem condições de produzir durante todo o ano. Agora, aqui há que reparar nesse aspecto, temos informação, Exato. Fazemos um plano de produção consoante as zonas. Em segundo plano, nós precisamos de fazer um investimento para que esta produção... Quando diz nós quem? Nós Estado, nós empresa? Nós, Moçambique. Exato. Precisamos fazer um plano de investimento. Vamos desconstruir esta questão de informação estatística. O que quer dizer exatamente? Temos que saber que Maputo consome X toneladas de cebola. E através desse levantamento dizermos que cidade de Maputo, Conselho Autárquico, Boane, por exemplo, Marraquene, produzam a quantidade X. Portanto, produzirmos de acordo com as necessidades. É este alinhamento que nós precisamos. Está a faltar. Sim, produzimos de acordo com esta quantidade. Se as condições agroecológicas de Maputo não têm possibilidade de produzir cebola durante todo o ano, a cebola pode ser produzida em Sangano. Exato. Pode ser produzida em Quem Angola. faz isso? Como faz isso? Como organiza isso? Porque esta é a grande questão. Portanto, temos a ideia, vamos estudar, temos a teoria, precisamos de estatística, precisamos de informação, mas depois quem é que monta o sistema para, portanto, a coisa funcionar, digamos assim? O Ministério da Agricultura está para exatamente trabalhar para essas questões. Há um inventário, não posso precisar de enquanto acontece o inventário agrícola, que visa fazer
a busca dessa informação, estatística desta informação. O que é que se produz em Moçambique? Quem é que produz? Então, depois de termos essa informação, sabendo que nós temos capacidade de consumir X, podemos alocar essas condições de produção. Como eu disse, Angônia, Tsangano, Niassa pode produzir cebola todo ano. Então, se nós podemos colocar lá a infraestrutura, investirmos lá, para garantir que haja produção e conservação, para poder alimentar outras zonas onde não é possível produzir cebola todo ano. Exato. Então, isso vamos ter possibilidade de evitar que o país lá fora, a África do Sul neste caso, onde Seja nosso fornecedor. Seja nosso fornecedor. Vamos criar condições aqui. Gabriel Antônio, coordenador de produção agrícola da AgroBusiness Systems, vocês estão mais na componente comercialização. Concorda com estas ideias que são colocadas aqui? Estatística, informação, conseguir fazer a produção bater com as necessidades dos moçambicanos e depois como é que isto casa com a comercialização? Bom dia. Sim, termos a informação sobre as necessidades de consumo dos moçambicanos ou no mercado moçambicano é uma informação muito fundamental para a questão de comercialização. Isto por quê? Porque essa informação permite-nos com que busquemos os agricultores que produzem essas hortícolas. E assim nós vamos conseguir agrupá-los no sentido de termos a quantidade que o mercado necessita. E uma das formas para facilitar esse processo é aproximar-se ao pequeno agricultor, o agricultor familiar. Se formos a ver, em termos de produção no nosso país, estamos a falar que 95% do PIB do nosso país, o pequeno agricultor familiar, ele está lá, ele contribui com a sua produção. Para dizer que o agricultor familiar é um potencial. Exato. Nós temos que acarinhar, estarmos com ele. Fazer o que com isso? Porque há aquilo que se diz que o pequeno agricultor, o agricultor familiar, ele produz para subsistência. Ele só produz para poder ter comida no prato. Mas se pegarmos nesse agricultor, disponibilizarmos a ele tecnologias de melhorar as suas técnicas de produção, facilitar a ele com informação de como procurar o mercado para comercializar o seu produto. Exato. Aí conseguimos fazer a transformação. Conseguimos fazer. Na vossa linha que é de comercialização, portanto, já se levantaram aqui os problemas, portanto, informação, estatística. Vamos num cenário em que temos o produto. É preciso colocá-lo na cadeia de venda, na comercialização. Um dos problemas que nós temos aqui é com os estabelecimentos, as grandes superfícies, os grandes centros comerciais que existem na cidade de Maputo, Matola, Boane, entre outros locais. Os nossos produtores não conseguem assegurar com regularidade e com um certo padrão de qualidade a sua produção. Vocês que têm experiência na rede de comercialização, qual é o problema aqui? E quais são os desafios aqui, ainda mais quando falamos de hortícolas? O problema que se tem verificado nessa cadeia é a questão da qualidade, como vinha dizendo. O produtor familiar, ele precisa de ter acompanhamento para poder fornecer o produto no padrão que, vamos dar o exemplo dos supermercados. Os supermercados, para absorverem, para comprar esse produto, eles têm uma linha de padrão que eles exigem ao produtor. E temos visto que há esse desafio, porque o produtor familiar não tem respondido com essa qualidade. Exato, tanto à altura dos desafios que são colocados. Sim. Deixa-me passar então para Estevão João, que é o chefe do Departamento de Agricultura,
Conselho Autárquico da cidade de Maputo, que, digamos, tem uma produção de hortícolas bastante significativa quando olhamos para algumas zonas da cidade. Os desafios que se colocam, sobretudo numa capital do país, em franco desenvolvimento, com uma forte procura de terra para a habitação, para o desenvolvimento de serviços. Como é que a capital se enquadra como uma produtora de hortícolas face a esta procura exacerbada, digamos assim, no acesso à terra para vários fins que não a agricultura? Obrigado, bom dia aos telespectadores. Agradecer esta oportunidade. E, pronto, antes de responder, dizer que provavelmente em alguns aspectos posso fazer uma abordagem geral e sempre vou me assegurar a cidade de Maputo para se calhar... que é a experiência que melhor conhece. Exato. Mas também queria aproveitar a oportunidade para convidar a comunicação social, se calhar a todos os outros intervenientes, para que se avance um pouco mais neste tipo de discussões, porque eu acho que há muitas coisas que podem ser aproveitadas para este melhoramento. Ora, voltando para a questão que coloca, na verdade, os que me antecederam levantaram aspectos que podem estar associados ao porquê que não estamos a ser autossuficientes. Concordo em parte, mas em parte tenho uma opinião um pouco diferenciada. Exato. Vamos dizer que é assim como promovemos o debate. E olhando para a cidade de Maputo como um exemplo, a impressão que nós temos é que há muita produção. Nesta época que nós estamos, por exemplo, há muita hortícola que está sendo vendida a um preço bastante baixo em relação àquilo que é o custo de produção, porque o agricultor quer se livrar. Portanto, a nossa produção cá. Estou a falar da cidade de Maputo. Exato. O agricultor tem a produção, tem a cultura, tem o produto, mas tem dificuldade de acesso ao mercado. Este, para mim, é um dos grandes problemas. Exato. É verdade que a questão da sazonalidade, como bem dizia, épocas em que a capacidade de produção é reduzida versus a qualidade do produto também. Isto começa a criar um problema no acesso ao mercado. Traz a questão da qualidade, traz a questão da quantidade, porque do que já fizemos um bocadinho com as grandes superfícies, na tentativa de assegurar que o agricultor tivesse o mercado, foi: vocês têm capacidade para nos fornecer quantidade X durante o ano. E o que acontece é que esta questão questão de natureza climática, em particular na cidade de Maputo, de setembro até mais ou menos princípios de fevereiro ou meados de fevereiro, a pressão é muito baixa. E aí, para aceder ao mercado, o vendedor, a grande superfície, está preocupada na questão de garantir que a quantidade e a qualidade não mude ao longo do ano. Apesar da cidade de Maputo termos uma produção quase de 12 meses. Exato. Particularmente quando falamos de couve e alface, os agricultores da cidade de Maputo produzem quase mensalmente. Então, semeiam e colhem. Então, aqui eu coloco a questão de acesso ao mercado como um dos elementos cruciais, mas está associado à questão da qualidade do produto, que vai variando em função das condições que o clima oferece. Mas não faltam hortícolas na cidade de Maputo? Nunca faltaram hortícolas. Por que é que vamos buscar fora se temos aqui dentro, então? Aqui há dois elementos. Uma é esta ligada à qualidade. Exato. Provavelmente aquele que quer buscar a couve ou alface num supermercado, a partir de setembro não apanha esta hortícola com a qualidade que esperava ao nível local. Exato. E aquela unidade de comércio tem que ir buscar em algum sítio para manter a qualidade por conta do seu cliente. Exato. E a cidade de Maputo ou o agricultor local já não consegue. Então, uma das coisas que deve-se trabalhar é ir atrás do melhoramento das condições que possam permitir a produção em quantidade e qualidade, mesmo na época em que muitas vezes as condições climáticas... A questão é como é que se faz isso? Estamos a levantar o... Há várias opções. Nós, na cidade de Maputo, estamos a ensaiar, por exemplo, a produção em estufas. Em alguns casos, já experimentamos o tomate, já experimentamos o pimento, já experimentamos o pepino, que são culturas, de algum modo, em condições de clima natural, são difíceis de produzir de setembro, por exemplo, até fevereiro. Mas foi possível em estufa produzir com qualidade que até parece estar a ser produzida na época fresca. Então, esta é uma alternativa. O outro aspecto é que também na cidade de Maputo em particular pode acontecer que isto seja ao nível do país,
apesar de nós termos muitos cursos de água, mas a água nós vemos já passar e não temos capacidade de aproveitamento desta água para os sistemas de abastecimento das culturas. A cidade de Maputo nós estamos a introduzir os sistemas de rega à base de furo, para assegurar que se possa ter água, porque as culturas as hortícolas são culturas que exigem muito consumo de água. Na questão do escoamento, que também é um dos pontos cruciais, porque em algum momento ou o agricultor vende por canteiro no seu campo, ou vem alguém, os vulgos Magueve, que levam para o mercado, mas em condições não adequadas, embalados em sacos, que a cultura ou o produto chega no mercado e perde a qualidade porque as folhas receberam golpes, entre vários. O Conselho Municipal introduziu, de forma tímida, porque não sabia se teria muito peso ou não, umas caminhonetas que até fazem um transporte misto. Em algum momento até serve para transportar pessoas, mas a essência é garantir o transporte de hortícolas. Está a mostrar que vale a pena. Então, pode-se considerar que a questão do escoamento, vias de acesso, também pode ser visto como algo a tomar em consideração para garantir que, do local de produção para o local de consumo, os produtos estejam lá. Exato. Vamos explorar aqui as ideias diferentes, digamos assim, porque não é propriamente uma divergência. Carmona, aqui a ideia de que produz, no caso da cidade de Maputo, há um problema de escoamento, há um problema de sazonalidade, há um problema de qualidade, mas que produz-se. E que o problema central é o acesso ao mercado. E nem tanto esta questão da estatística / informação. Como é que reage? Sim, reparando, acho que ele foi muito claro. Exato. Reparando a cidade de Maputo. Exato. E reparando a vertente de hortícolas, basicamente alface e couve. Posso concordar com isso. Exato. Mas o moçambicano precisa colocar no seu prato o repolho. Na cintura da cidade de Maputo não temos repolho. Os produtores não produzem repolho. Encontra-se simplesmente alface e couve. Sim. Exato. A cebola não encontra 1 hectare de cebola na cintura da província de Maputo. Então, este produto é produzido de outro sítio e é trazido para aqui. É por isso que, como não há esta disponibilidade aqui em Maputo, e nós não estamos a fazer mapeamento de podermos produzir em Angola, em Sangano, em Niassa, temos que buscar na África do Sul. Exato. Tem caminhões que entram, acho que todos somos testemunhas disso. Tem caminhões que entram para vender cebola, tem caminhões que entram para vender repolho, tem caminhões que entram para vender tomate. Na cintura da cidade de Maputo não há de encontrar 1 hectare de tomate. Exato. Mas há de encontrar alface, há de encontrar couve. Levanta esta questão de mapeamento. O que é mapeamento? Mapeamento é uma palavra. O que é mapeamento? Como se faz? Temos que mapear o quê? Temos que mapear que, por exemplo, Manica produz tomate, Maputo não produz. Como é que depois se faz o cruzamento? É isso? Sim. As áreas agroecológicas com condições de produzir cebola todo o ano, com condições de produzir batata todo o ano, com condições de produzir arroz todo o ano, com condições de produzir repolho todo o ano. Já estamos favoritos aqui. O que está acontecendo é que há uma altura, reparando de janeiro a dezembro, em que todos esses produtos que estamos a falar, existem uma grande oferta, os preços baixos, os produtores reclamam. Porque essas condições agroecológicas, estou a falar, desde abril até agosto, são favoritos. Todos podem produzir. Mas como não há aqui industrialização, capacidade de conservar, comprar, porque o preço está acessível, não há infraestruturas para isso, o que acontece é que haverá escassez noutra altura. Eu posso colocar a questão do Parque Industrial de Choque. Não sei se conhecem. Sim. É um grande parque. Repara onde o parque está. Tem linhas de processamento e conservação. Mas aquele parque não está lá a fazer, entre aspas, aquilo que foi concebido para ser feito. Aquele parque tem uma coisa de 10 linhagens de processamento ou de conservação. Silos, estou a falar de condições de produção. Se tivesse sido fracionado, pelo menos para ser colocado em cada província, consoante o mapeamento que eu disse aqui, a linhagem para arroz fica para choque. Está claro que é choque que produz arroz. A linhagem para batata fica para onde também, segundo o mapeamento, produz batata. A linhagem para cebola fica para onde também, segundo o mapeamento, produz cebola. Então, aqui vamos cruzar a questão de logística e transporte. Acho que ele mencionou isso. Exato. Sim. E vermos também qual é a linha de transporte que vamos usar. Porque a rodovia é cara. Exato. A ferrovia não nos liga toda. Exato. Mas a marítima pode fazer isso.
Exato. Mas também para garantirmos que esta produtividade aconteça durante todo o ano. Conforme disse, há uma altura que a qualidade do produto é baixa. Isso tem a ver também com a semente ou a variedade escolhida para determinada altura. E a Syngenta já oferece esta plataforma, já oferece a possibilidade do produtor escolher o que tem que produzir na altura em que há problemas de produção. Exato. Muito bem, vamos ouvir a voz de Spencer Dambico, ele que é produtor de hortícolas em Goba, aqui na província de Maputo. Portanto, é uma pessoa que está no terreno. O que os doutores estão a dizer aqui, ao nível do município, ao nível da empresa, ao nível também da comercialização? O senhor que vive e que trabalha a terra no dia a dia, esta questão dos desafios da produção de hortícolas, como é que vê, o que é preciso fazer, quais são as dificuldades que enfrenta, esta questão da sazonalidade, que produz-se num tempo, produz-se no outro, como é que é? Como é que vive a situação no dia a dia? Bom dia. Obrigado. Eu acho que é o momento de podermos partilhar sobre a questão. É assim, se nós formos a olhar nessa parte, nós que estamos no terreno, que estamos a viver lá, nós temos problema, nós precisamos de conhecimento primeiro, antes de produzirmos. Por quê? Chegamos a certo momento que nós não conseguimos tirar, por exemplo, não conseguimos tirar tomate, não conseguimos tirar repolho, porque não tivemos conhecimento daquilo que nós queríamos fazer. Volto a pisar a parte de sementes que é adequado para aquela mesma época. Nós precisamos, agora, nesse momento, nós agricultores, precisamos de termos como conservar os nossos produtos. Por exemplo, nós agora vamos entrar nos meses que não são ok. Daqui para diante, nós vamos vender tomate a 100 meticais, 200 meticais, 150, 50 meticais a caixa. O agricultor nunca... Eu vou dizer assim, o agricultor nacional nunca ganhou dinheiro por se temos essas dificuldades. Nunca ganhou dinheiro porque nós produzimos, em certo momento que nós vamos produzir, nós todos, e chegamos no mercado, não temos como conservar tanto tomate, tanto que nós conseguimos produzir nesse momento. Vendemos o preço que não nos recompensa. Nós não conseguimos ter financiamento. Nós podemos ter financiamento, mas não conseguimos pagar mesmo o financiamento que nós tivemos. Porque nós vamos ter dinheiro hoje, vamos produzir e voltamos a vender. Vou falar muito mais de tomate. Vamos vender tomate a 100 meticais, não vamos conseguir nem pagar o financiamento que nós tivemos. Então, nós temos que ter estudos, conhecimento de quando nós devemos produzir. Se eu olho muito, falo muito mais daquilo que estou a fazer em Goba. Eu acredito que nós, a partir de novembro, vamos produzir muito tomate. Por quê? Novembro, dezembro, janeiro, são meses que nós vimos nossos caminhões a viajar para a África do Sul, à busca de tomate, à busca de cebola, à busca de batata. Então, nesse momento, nós temos já começar a produzir muito tomate aqui, nacional, e conseguimos ter os preços que nos dá para poder o agricultor voltar a produzir. Exato. Então, sem isso, não vamos conseguir. Sem isso, o agricultor nacional sempre há de haver problemas que sempre teremos certo momento que nós temos produto, certo momento não temos nada. Exato. Nós temos que depender da África do Sul. As pessoas têm que ter conhecimento de quanto devemos começar a preparar para produzir. Vamos lá afrendar, tem sementes adequadas para essas épocas e temos aqui. Eu não sabia que já temos essa gente a dar isso aqui localmente. Eu sou uma das pessoas que estava a depender da África do Sul a busca de mudas. Mas a parte de já começo a ver que ela
há linhas abertas aqui para podermos ter as mudas. Então, nós temos que começar a pensar e investir nesse certo momento para não voltarmos a ter essas quebras como que afrontamos cada vez mais. Exato. As hortícolas são culturas muito sensíveis, sensíveis a doenças, a pragas e precisam de uma assistência, digamos, permanente. O Estado tem os extensionistas, que é o seu braço junto dos agricultores, para tudo isso que levantou, formação, conhecimento, conservação. Esses extensionistas têm este papel de passar este conhecimento, portanto, aos agricultores. Qual é o papel dos extensionistas junto dos agricultores, baseado na sua experiência? Tem-los presentes? Quero ouvir também da sua experiência. Consegue regularmente colocar o seu produto no mercado? Falou aqui da questão do preço, às vezes vendem por 100, às vezes 150, às vezes 200 meticais. Por que não se consegue ter um preço regular? É procura e oferta, quando há mais ou quando há menos. É uma distorção do mercado. E como é que a África do Sul vos faz concorrência, por exemplo? Ok. Começamos pelos extensionistas, só para, como fiz muitas perguntas ao mesmo tempo. Ok. A parte dos extensionistas local, nós temos lá os nossos técnicos a vir nos acompanhar, a ver o que nós estamos a fazer. Isso está claro, eles trazem a experiência deles, mas no caso nós não vamos, é assim, se nós estamos no terreno, nós estamos a trabalhar na base daquilo que nós temos. Eles podem vir com conhecimento, mas nesse momento nós podemos precisar de alguns valores, eles não conseguimos cumprir com aquilo que eles dizem. Então, é um pouco assim complicado. Mas não só. Voltamos só para a parte do mercado. Por que não pode haver um preço? Isso nós podemos, se haver fábrica para poder fazer massa de tomate, eu vou dizer que, olha, o tomate pode ter um preço assim. Mas, nesse momento, se não haver isto, o tomate vão vender 3 caixas, 100 meticais. Isso acontece. Eu espero que daqui a um mês isso vai acontecer. Vai acontecer. Eu produzi muito tomate. Eu, por acaso, estou falando, tenho muito tomate. Muita gente que eu conheço tem muito tomate. Esse tomate vamos vender a preço assim. Então, não vamos... E eu estou lá a vender, vou vender esse preço de 100 meticais, mas eu consegui trabalhar durante este ano todo quase a conseguir os bons preços. Mas, nesse momento, estava lá só com muitos carros, muitos caminhões que vinham da África do Sul. No nacional, o produtor nacional está a começar agora a meter tomate no mercado. Está a começar agora a meter tomate no mercado, vai vender a 100 meticais. E o produtor nacional nunca vai ganhar, não vai ganhar. Então, tem que haver, se conseguirmos ter a fábrica de massa de tomate, acho que vai nos ajudar a parte de tomate. Porque tomate não conseguimos conservar tomate. Se chega no mercado hoje, você tem que vender, tem que sair. Porque tomate se estraga rápido. Então, eu acredito que tomate mesmo tem que haver para poder ajudar agricultores. Tem que haver o processamento. Sim, deve haver processamento, sim. Exato. Muito bem, vamos ao encontro de Hélder Zaval, ele que é professor universitário e também investigador, vai entrar remotamente. Cumprimento ao professor Hélder Zaval. Professor Hélder Zaval, vamos começar com as questões que levanta o agricultor Spencer Dambikwa, ele que é produtor de hortícolas em Gobe, está a falar de coisas concretas. Portanto, há uma cadeia toda aqui produtiva que falha, desde o comércio, conhecimento, conservação, entre outros. Estamos a falar de desafios da produção de hortícolas. No seu entendimento, para fazermos uma discussão mais progressista, como é que se resolvem estes problemas? São problemas antigos, a questão de conhecimento, transmissão de tecnologias, preço, é preciso haver processamento, fábricas de processamento de tomate, entre outras. No seu entendimento, que ideias é que podem ser desenvolvidas a partir daqui para, portanto, encontrarem-se soluções para muitos dos problemas levantados? Hélder Zaval, não conseguimos ouvir. Peço para ligar o seu microfone aí no computador. Bom dia, Mucipo. Muito obrigado pelo convite. Gostaria também de cumprimentar a todos os telespectadores.
Sim, aqui foram levantados de facto vários problemas e são de facto problemas antigos da produção agrária de modo geral. E a questão de facto do que fazer para resolvermos essa questão é de facto aquilo que poderia ser chamado de uma pergunta de $1 milhão, porque de facto existem vários problemas e desafios que são aqui levantados, desde a questão da semente, que de facto é ali onde começa todo o processo produtivo. Depois temos a questão de uso de fertilizantes, de insumos melhorados de uma forma geral. Depois temos o próprio processo produtivo, que devemos passar a ser mais competitivos para evitar que o produto sul-africano de facto não consiga atingir aqui o nosso mercado. Temos a questão também do agroprocessamento, que também foi aqui levantado, a questão da conservação. De facto, são muitos aspectos que devem ser aqui resolvidos. Podemos começar, talvez, pela questão da produção, da semente, que começa logo o processo produtivo. Aqui precisamos de nós termos mais investigação orientada para o consumidor. Devemos saber o que o nosso consumidor precisa e que a nossa investigação seja orientada para o consumidor, para responder às necessidades do consumidor, incluindo mesmo a questão da conservação, porque nós temos problemas, de facto, de conservação. Então, a nossa investigação deveria fazer um pouco mais em termos de produção de sementes que possam ser conservadas por um longo tempo. Nós, aqui na investigação, estamos a fazer, de facto, várias iniciativas. Quando a dizer nós, para falar de nós todos, investigadores de várias instituições, há vários esforços, de facto, que estão a ser feitos, mas a investigação, nesse momento, é muito incipiente e está mais centrada em aspectos de produção. Apesar de ser incipiente, está mais centrada nos aspectos de produção, mas há muito pouca investigação que são feitas em outros estágios da cadeia de valor. Estou a falar, por exemplo, da preparação da terra. Estou a falar, por exemplo, da questão de transporte. Estou a falar, por exemplo, da questão de conservação, que aqui foi levantada. Então, existe muito pouco, quase nada que é feito nestes aspectos, que são aspectos extremamente importantes que poderiam contribuir para uma maior competitividade da nossa produção, mas a investigação está mesmo a falhar neste aspecto. Está sendo muito concentrada para aspectos específicos de produção. E, tirando estes aspectos, temos também os desafios de acesso ao mercado, como aqui foi levantado, mas eu vejo o acesso ao mercado de duas formas diferentes. A primeira é no acesso aos insumos de produção ou fatores de produção. Estamos a falar de sementes, estamos a falar de fertilizantes por ali fora, que também é um grande desafio. E depois temos a outra parte, que é o acesso ao mercado, mas para a produção, que já é o produto que é produzido. Temos o nosso tomate, a nossa cebola e por ali fora, para levarmos isso ao mercado. Então, temos desafio nos dois lados, que de facto precisamos aqui de ter uma maior, maior intervenção do governo ou do Estado para criar, de facto, incentivos para desbloquearmos os diferentes desafios que nós temos aqui de acesso ao mercado, para que o setor privado participe mais ativamente e de forma mais inclusiva nesses mercados. Deve ser o setor privado, de facto, a fazer as coisas acontecer e não termos o governo ou o Estado. O Estado deve fazer aqui mais, deve ter aquele mais papel de criar, de facto, aquele ambiente conducente para a participação do setor privado. Como eu disse, tanto nos mercados dos fatores de produção, assim como nos mercados dos produtos finais, seja para da cebola por ali fora. Mas também é extremamente importante que o governo crie condições para o financiamento da investigação.
É verdade que alguma coisa está sendo feita e muito tem sido avançado para o financiamento da investigação, mas ainda está numa fase muito incipiente. O governo as despesas públicas na investigação representam cerca de 0,4% do PIB da agricultura, que está muito abaixo daquilo que já foi promovido por várias instituições, incluindo a União Africana, de que para que nós tenhamos um maior crescimento do setor produtivo de forma geral, devemos ter uma despesa pública em cerca de 1% do PIB da agricultura. Nós estamos ainda a 0,4%, ainda estamos muito abaixo. Mas para além desta quantidade da investigação, em termos de quantidade de despesa, volume de despesa, temos a questão da qualidade da investigação. É extremamente importante que, de facto, nós produzamos produtos de investigação de qualidade, porque não é suficiente pormos dinheiro para a investigação, podemos pôr 1%, ou mesmo 2%, ou 3%, qualquer que seja, do PIB da agricultura na investigação. Se nós não tivermos investigação de qualidade, de facto, ainda teremos vários problemas que continuamos a ter. Professor Zaval, ficaram as notas. Sim. Voltaremos só para, portanto, equilibrarmos aqui um tempo. O tempo, voltarei a si, já adiantou muito as questões de investigação. Vamos desenvolver este campo. Vou a si, Gabriel. Vamos, portanto, a partir de quem está no terreno, tentar enquadrar aqui muitos pontos que são levantados. Esta questão da comercialização que ele levanta. Produz muito tomate, dá o caso do tomate, e já adianta que no mês de setembro, novembro, vão vender tomate, digamos, a um preço muito baixo. Vocês estão no setor de comercialização. Que soluções é que vocês apresentam para que os produtores possam colocar o seu produto, digamos, a um preço acima dos custos de produção, portanto, que garanta a viabilidade do negócio, porque de outra forma, portanto, torna o negócio inviável? Sim. E uma das formas para proteger esse produtor é criar políticas de proteção do produtor nacional, no sentido de, porque se formos a ver, nessa época, a partir de setembro, temos muito produto a sair nos campos de produção e, em contrapartida, também temos muitos caminhões a saírem em busca de produto na vizinha África do Sul. É preciso criar um mecanismo de bloquear esse mercado internacional. Políticas que obriguem a se produzir e consumir o produto nacional. Antes, se for para sair para apenas levar o excedente, o que temos em falta, mas antes de sair para levar o produto na África do Sul, primeiro obrigar-se aos supermercados, aos hotéis, restaurantes, a comprarem o produto nacional. Só assim é que nós vamos criar esse bloqueio do mercado do produto do produto internacional. E fazendo isso, o agricultor, logicamente, ele vai ganhar e vai ter mais gosto, mais vontade de produzir, porque ele sabe que o que ele está a produzir tem um comprador. E não só, se formos a ver, vai sair muito produto, mas também é preciso se criar uma indústria agrícola, uma indústria que visa a captar esse excedente, porque também temos aquela questão de o preço é baixo, porque temos muito produto a sair ao mesmo tempo. É preciso criar-se indústrias de conservação desse mesmo produto, porque só assim é que nós vamos permitir aquilo que chamamos de soberania alimentar.
termos gosto em consumir o que o nosso produtor moçambicano produz. E permitindo essa indústria e teremos mais atores na cadeia de comercialização, vai obrigar assim também termos empresas, instituições que vão atrás desse agricultor. É o exemplo da agribusiness, que ele vai atrás do produtor, porque ele acredita no potencial do produtor nacional. Ele vai lá, ele define linhas, porque tem que se definir padrões de qualidade. Eu quero um tomate no tamanho X, quero a cebola com peso médio Y, e também a questão da consistência, porque muitas das vezes temos esse um outro problema, um outro dilema, a questão da consistência do produtor nacional. O produto sai de uma só vez. Ele pode me fornecer 1 tonelada de tomate numa semana. A semana seguinte eu vou atrás dele. Quero mais 1 tonelada porque encontrei um comprador que quer 1 tonelada de tomate. Ele já não tem essa capacidade de me fornecer essa tonelada. É preciso também organizar os pequenos agricultores em matéria de terem essa capacidade de serem consistentes no seu processo de fornecimento do produto. Vou, Estevão, aqui uma proposta drástica: bloquear a importação de hortícolas a partir de países vizinhos, concretamente a África do Sul. No seu entendimento, faz sentido ou não faz? Responde a esta pergunta, porque depois já há aqui questões concretas levantadas pelo nosso agricultor. Faz sentido um bloqueio à importação de produtos alimentares, no caso hortícolas, a partir da África do Sul? O acesso ao alimento é um direito. Então, eu não sou muito apologista ao bloqueio, mas eu acho que há uma organização bem estruturada e uma capacidade de comunicação, porque também sinto que uma das coisas que falta, colocou-se aqui a questão do mapeamento que podemos desenvolver, às vezes nós não sabermos aonde é que está o produto. Se eu perguntasse, se calhar, nós que estamos aqui até podemos, mas se eu perguntar, a cidade de Maputo tem produtos orgânicos ou não tem? Se sair à rua vai perceber que muitas pessoas vão dizer que não tem. Mas nós temos produtos orgânicos na cidade de Maputo, totalmente orgânicos, com testes fiáveis. Então, a questão de divulgação pode ser essencial. Há um fenómeno que está a acontecer entre Moçambique e a África do Sul, particularmente a cidade de Maputo. Nós recebemos, como se disse, produtos da África do Sul, mas grande parte dos que trazem, se não é moçambicano que foi buscar, foi o próprio sul-africano que veio vender, na sua volta, ele compra aqui no mercado grossista de desempenho produtos moçambicanos para consumir. Está a acontecer, não estou a especular. Então, eu acho que aqui uma das coisas para mim não seria o bloqueio como tal, mas uma estrutura de organização por forma que o nosso produto não só seja divulgado, seja conhecido e tenha um mercado. Estas questões ligadas à qualidade, intervalo, estão associadas aos vários aspectos que os painelistas colocaram. A questão da qualidade da semente, a qualidade do processo produtivo, intervalo. O produto, se ele tem qualidade, significa quer visto, quer consumido, eu acho que as pessoas tomam a preferência. Agora, o bloqueio tem um problema de, se nós continuarmos com esta dificuldade, o que vai acontecer é que vai faltar o alimento e vamos ser crucificados porque o moçambicano não tem o que comer, porque bloqueamos a África do Sul. Provavelmente por esta via eu acho que não era o ideal. Agora, as questões colocadas pelo colega, eu acho que... Levanta a questão de os agricultores têm vontade, têm capacidade, têm terra. Não têm conhecimento, não têm métodos de conservação, têm dificuldades de acesso ao mercado. Isto já não é o agricultor que tem que resolver. Não, é o papel do Estado. Portanto, tem que criar toda esta cadeia. O agricultor ele tem que produzir, ter o produto e depois encontrar a cadeia para, portanto, pôr o seu produto em circulação. Qual é o desafio aqui? E, sobretudo, quando falamos de hortícolas? Já nos antecipa-se que é chefe no município que daqui a poucos meses vai vender tomate a preço insustentável. Não. Que respostas é que se podem dar às muitas questões que são aqui levantadas?
Infelizmente, está a colocar aspectos que até já conhecemos. Não são assuntos novos. Eu já tinha, na primeira vez que fiz a intervenção, um dos grandes problemas era o acesso ao mercado. E este acesso ao mercado está associado àquilo que é o padrão mínimo de qualidade que, sobretudo, as grandes superfícies, que são, pode-se considerar os grandes consumidores. E este é um dos elementos. Está associado a este processo produtivo. E, na verdade, como já tinha dito, a partir de setembro, quase tudo que é hortícola começa a ter baixa qualidade e começa a ser... Então, o agricultor o que é que faz muitas vezes? Abandona. E vai produzir o amendoim, vai produzir o milho fora. E ficamos com déficit de hortícolas, que são parte dos alimentos mais importantes na nossa refeição. Então, eu acho que aqui um dos elementos importantes é esta questão do agroprocessamento. Eu acho que um pouco de investimento nisto vale a pena. Porque se chegarmos... O agroprocessamento pode ser visto em várias perspectivas. Por exemplo, na componente de conservação. É possível hoje conservar o tomate fresco. Há exemplos da África do Sul que se consegue conservar hortícolas couve e alface até 6 meses, sem perder a qualidade, em tempo pelo menos visto. E no mercado de desempenho houve uma tentativa de meter uma unidade para experimentar, infelizmente, não está surtido efeito. A questão da conservação é importante, por forma que ele não perca com os custos de produção ao vender mais baixo. E garantir que, quando o mercado reabrir, se for o caso, ou havendo possibilidade de conservar em grandes quantidades, mesmo que o produto sul-africano entre, vai encontrar o produto moçambicano disponível e não haverá necessidade desta guerra. A questão da transformação. Focou um pouco tímido a questão de massa de tomate. É verdade que não sei porquê, mas no passado era muito habitual ir comprar massa de tomate no mercado ou na loja para a cozinha. Hoje em dia queremos o tomate fresco porque também está disponível. Mas seria uma alternativa, porque o agricultor iria produzir, iria vender a uma unidade de processamento, que depois já é transformado. Na época que o tomate fresco não está disponível, temos massa de tomate no mercado. Mas como é que se faz tudo isso? Está a enumerar muito bem, de forma muito organizada, os problemas, aquilo que tem que ser feito. Está a sistematizar bem. Como fazemos isso? Como criamos as unidades de processamento? Como conservamos as hortícolas? A couve, a salada, não a salada, no caso, a couve, a alface. Como é que se cria um movimento que garanta que o Spencer, ao terminar a sua produção, encontre tudo isso que o chefe da agricultura no município está a dizer? Como é que... Assim, daqui para aqui, é sempre uma utopia. Mas nós temos 2 caminhos. Exato. Não é hoje que se produz tomate no mundo, nem em Moçambique. E nessa altura não havia uns frigoríficos, todo o sistema de frio. Como é que se conservava? Resgatar algumas práticas pode ser uma alternativa. E em algumas culturas isso até ainda se faz. É possível encontrar tomate seco e é consumido. Então, é uma das alternativas. Assumindo que a alternativa mais segura seria investir em infraestruturas adequadas para garantir a conservação e transformação. Não havendo esta capacidade de imediato, podemos ir recorrer às outras alternativas. Como dizia, a cidade de Maputo, em miniatura, tentou trazer uma unidade de conservação de couve e alface para um período de 6 meses em folha. Por que falhou? Na verdade, se calhar não tenho uma resposta concreta. Especulação, primeiro são unidades, cada uma de 35 toneladas, então estaremos a falar de 70 toneladas. Para aquilo que é o volume de produto que entra no grossista, então não servem para nada. 2, na época em que, na verdade, há muita produção de hortícolas, como esta época fresca, quase que não se vê nenhuma hortícola a deteriorar-se no mercado. Então, entrou, saiu. De algum modo, é como se estivéssemos a dizer que não há necessidade desta conservação. Então, para assegurar que essas unidades tivessem que ter utilidade, provavelmente devia ter havido um pequeno ensaio, para ver até que ponto isto vale, mas para garantir que isto fosse ampliado, para assegurar que, porque 70 toneladas, o que é que significa para cerca de 300 mil toneladas que a cidade de Maputo precisa? Não serviria para nada. Mas em jeito de ensaio, talvez daria para ajudar a perceber que investimentos daquele tipo, em grandes proporções, pode ajudar. Houve uma experiência que foi feita, se a memória não me engano, há uns 3 anos atrás, com batata, nos armazéns na zona de Matolo, que se garantiu a conservação de batata. E quando chegou a época em que muitas vezes o problema era a especulação de preço, colocou-se a batata conservada no mercado
e não foi possível subir o preço. Então, por conta disto, pode ajudar o agricultor, porque ele precisa de investir na produção e ter o retorno para poder garantir a produção seguinte. Então, eu acho que investimentos em infraestruturas de conservação, transformação e depois acesso ao mercado para questões de qualidade. Resolve Eu acho que os resolve. problemas. Muito bem. Carmona, a questão do bloqueio do mercado para facilitar a produção e a venda dos produtos agrícolas, as hortícolas, no caso específico, se vê isto como uma solução, conforme foi colocado aqui, e respostas às questões levantadas por Spencer. Ele está no terreno melhor do que muitos de nós, é produtor, já nos avisa que nos próximos meses vai ter que vender tomate a preços muito inferiores aos custos de produção. Comecemos com o bloqueio para depois dar, na sua visão, respostas às questões levantadas aqui. Eu acho que o bloqueio é uma alternativa. Não vou dizer na totalidade. Nós temos que ver o que nós podemos, o que nós temos. É verdade que temos déficit aqui de informação. Eu disse logo a primeira. Será que o que nós temos é suficiente para nós comermos? Para o moçambicano ter acesso aos alimentos básicos que precisa? Se sim, vamos bloquear. Acho que o investigador foi claro. Há déficit de informação. O investigador tem de investigar e saber o que está a produzir está disponível. Então não há necessidade de alguém sair e buscar o que já temos. Eu sou um pai. No fim do dia tenho que levar pão para casa. Eu tenho que procurar saber se tem pão ou não tem pão. Quando a minha esposa diz, olha, tem pão, está bloqueado o processo de eu comprar pão para casa. Porque senão vamos banjar. Da mesma forma, o investigador tem de dar essa informação. O que já temos nos campos é suficiente para não entrar mais tomate. Bloqueamos, naquela altura. A África Sul faz o mesmo. Acho que ninguém leva banana para a África Sul. Mas nós levamos banana para aqui. Porque não temos informação se a nossa banana é suficiente para nós comermos ou não. Em contrapartida, o que está acontecendo é que, no fim, o Zimpeto reclama algum tempo de produtos a se estragarem, porque não havia informação. Por que você está trazendo isso se nós temos aqui? Se não vamos levar muito pão para casa, acima da capacidade de consumo, o que vai acontecer é que o pão vai perder qualidade. Não vamos reclamar de excesso de pão por algum tempo e vamos reclamar por falta de pão no outro tempo. Então, para mim, a informação, volto a reiterar isto, a informação é básica para sabermos o que nós buscamos fora e agora não precisamos disto. Exato. As perguntas, as questões levantadas. Vamos. As questões conhecimento, conservação, já levantava aqui, Estevão, algumas soluções. Infraestruturas pode ser parte da solução. Investimento pode também ser parte da solução. Que outras respostas é que tem? Conhecimento, conservação, acesso ao mercado. Eu trouxe a primeira questão, na minha primeira intervenção, a questão do parque industrial de choque. Que aquela unidade, se fosse sido fracionada para todo o país, estaria a resolver alguns problemas que os colegas levantaram aqui. O Spencer disse que vai vender tomate a 50 meticais a caixa. Estamos a falar de 20 quilos. Mas já vendeu o tomate a 1000 meticais, os 20 quilos. Nesta altura que o tomate está a 50 meticais, se aquele parque industrial ter capacidade de escoar esse tomate que está a 100 meticais e poder vender, entregar ao mercado quando está a 800 meticais, aqui há um ganho muito grande, que compensa o processo de transformação, a conservação. Alguém falou de massa de tomate, é uma alternativa. Tomate seco é uma alternativa. Tomate fresco também, com condições de frio, é uma alternativa. O mesmo tomate coloca-se ao mercado, comprado a 50 meticais e entregue a 1000 meticais ou a 500 meticais. É um lucro muito importante. Estaríamos a gerar internamente os nossos problemas. Tem também o caso que, entre aspas, defendeu. Se nós vamos à África Sul é porque a qualidade do nosso produto é muito baixa. E colocou-se aqui a questão de conhecimento dos extensionistas que devem ser eles a proteger os agricultores a produzir com qualidade, para que não haja essa necessidade. Está bem claro que nós falamos a semente deve ser de qualidade para garantir que o produto também tenha qualidade. Eu já disse, a Syngenta oferece esta plataforma da semente. O produtor escolhe o que quer produzir consoante a altura ou a época do ano que quer fazer a produção. O Ministério da Agricultura tem extensionistas a todo o país que devem estar informados e devem ser atualizados em termos de desafios de controle dos problemas que baixam a qualidade dos produtos finais. Estou a falar de tuta absoluta, estou a falar de lagarta do funil, estou a falar de traça da couve.
O extensionista deve saber, deve estar informado, deve conhecer quem é este tuta e como controlar. As empresas de venda de insumos para combater a este indivíduo. O Departamento de Sanidade Vegetal deve fazer sua parte em investigação. Tenho certeza que as empresas já vendem esses produtos. Claramente a Singenta já vende produtos também, porque tem o setor de produção de plantas. E outras empresas na Praça Bayer vendem, e outras empresas. Deve estar bem claro, o Departamento de Sanidade Vegetal deve certificar os produtos que estão no mercado. Se está escrito controla tudo, tem que ter certeza que isso controla tudo de verdade. Porque estamos a roubar tempo ao produtor e comprar um produto que não controla tudo e ele vai fazer a pulverização, vai pagar mais porque os homens vão fazer atividade, mas o resultado não se resolve. Não aparece como resposta e aparece o produto final sem qualidade. Exato. Então, nós temos aqui uma máquina suficiente para articularmos e trazermos resultados. Falou-se de infraestruturas, eu já disse, de processamento e de conservação. Está bem claro que se o problema do Spencer é produzir tomate e entregar todo o ano a 400 meticais, os 20 quilos, sem estresse de onde eu vou vender, a que preço vou vender. Se ele sabe que há uma altura que vai vender a 50, vai aceitar 500 meticais todo ano. Ele está aqui, pode declarar. Não vai se importar com o problema de 1000 meticais, com 1200 a caixa, não. Se todo ano pode produzir e entregar a 500 meticais a caixa, com um certo padrão, claramente. Exato. Muito bem. Spencer, então foram colocadas aqui muitas ideias, muitas propostas de solução, conservação, bloqueio, infraestruturas. No seu entendimento, de forma muito simples, o que se pode fazer para melhorar a nossa produção de hortícolas, melhorar a venda nos mercados, o acesso aos mercados, a conservação, o conhecimento? O Spencer que está no terreno, como é que pensa? O que pode ser feito e se as ideias que estão aqui, se elas podem ser aproveitadas e são úteis para resolver os problemas? Ok, bom. Pelo meu visto, eu prevenho assim. Nós podemos ter as nossas dificuldades onde nós estivemos a fazer nossas atividades, mas nós todos nos encontramos no mercado grosseiro do Zimbeto. Se nós conseguirmos ter conservação, só basta organizarmos, termos apoio nessa parte de conservação de hortícolas. Eu acredito, basta termos como conservar os nossos produtos, não vamos vender, nem vamos perder. Não vamos... Quem vai para a África do Sul comprar tomate, trazer aqui, porque viu que aqui não temos, tem que correr para lá. Se nós termos tomate, ninguém vai para lá. Essa questão de bloqueio, as pessoas não vão sozinhos, vão ver que olha, não há motivo de nós sairmos para lá. Mas vão porque não temos. Nós temos, só termos criando condições, termos como conservar. Eu acredito, basta termos isso, está claro que nós conseguimos produzir todo ano sem nos preocupar. É a única coisa que eu acho que pode nos ajudar. A questão que o Carmona levanta, se houver regularidade na produção, no sentido, por que vocês não conseguem produzir hortícolas durante o ano inteiro? Há aqui soluções, estufas, há métodos mais antigos que podem ser usados, porque há, em algum momento, desistência, portanto, regressam, produzem amendoim, outras culturas. Por que os agricultores, qual é a dificuldade, qual é o problema? São condições, é o mercado? Por que não se conseguem especializar em produção de alface, em produção de couve, em produção, de tomate e fornecer? Por exemplo, podemos fazer uma pergunta mais concreta. Se uma grande superfície, um grande supermercado, que temos até na Matola, temos aqui em Maputo, disser ao Spencer e querer assinar um contrato consigo de 1 ano, para mensalmente ir fornecer 10 toneladas de tomate. Por que não se consegue fazer isso? Qual é o problema aqui embaixo? É assim, eu, por acaso, esse contrato eu quero, porque consigo fazer isso. Não somos todos que conseguimos fazer isso. Portanto, consegue fazer isso? Sim, eu consigo Como é que consegue? Quais são as técnicas que usa? Qual é o conhecimento que tem? A questão é assim, a questão é sabedoria, aquilo que nós estávamos a falar há pouco tempo, que nós temos que saber o que nós devemos
fazer para que mês? Porque o que acontece é que eu disse, temos agricultores nacionais que estão a começar já a meter tomate no mercado agora e repolho. Esses todos estavam parados. Estavam parados porque não tiveram dinheiro ano passado. Agora, da mesma maneira como estão a começar este ano, estão a começar mal o ano. Vão começar agora, vão vender tudo barato. Não vai ter dinheiro para investir, porque é assim, para poder produzir todo ano tem que ter muito dinheiro. Requer muito dinheiro no investimento, porque vai... E se pensa, tem esse dinheiro? Não vou dizer que tenho, mas não, precisa de mais investimento. Não, mas quando pergunto se tem, não é se é rico ou pobre, mas é no sentido de que tem um plano, Sim, tem um plano. tem os recursos para esse investimento. Sim, e por isso eu consigo tirar pouco, mas tendo sempre, porque não tenho dinheiro para poder fazer mais. Mas, assim, as pessoas agora vão vender tudo barato. Não vão conseguir comprar os medicamentos que são caros e que vão conseguir para poder produzir daqui adiante, a partir de novembro. Novembro para frente, por exemplo, tem muito dinheiro para investir. Precisa de dinheiro aqui, questão de dinheiro. Mas essas pessoas que estão aqui, que são agricultores, hoje não vão apanhar esse dinheiro que tem que investir lá. Exato. O Spencer fala da questão do conhecimento. Sim. Portanto, a agricultura é uma ciência. Não é acordar e, de repente, a pessoa estar a fazer. A questão é, quando faz uma avaliação, nós temos agricultores de verdade ou temos pessoas que, por falta de opções, de emprego, entre outras razões, transformam-se em agricultores? Porque a questão que está a levantar é que o agricultor tem de ter um plano, tem de saber qual é o melhor momento de venda, tem de ter poupanças, tem de fazer um cronograma de investimento, a compra, deslocar-se às farmácias, digamos, para a compra de medicamentos, para a compra de insumos, tudo isso. Portanto, há aqui uma visão de negócio, um plano de negócio que é necessário ter. Da avaliação que faz, nós temos agricultores de verdade ou temos pessoas que, por diversas razões, decidiram adaptar-se à agricultura e enfrentam dificuldades por causa disso? Temos algumas pessoas, quase 40%, pode ser que estão lá porque tiveram ou não tiveram alguma coisa a fazer, temos que começar já a abraçar na agricultura, mas não estão lá 100%. Temos agricultores, sim, mas não trabalha, muita gente não tem esse plano do ano. Tem que haver plano do ano para poder garantir que, se você por mês tira 10 toneladas, tem que manter 10 toneladas até o final do ano. Mas temos as pessoas aqui só agora, semeou 2 hectares de tomate, por exemplo. Ele está lá, só espera daqueles 2 hectares, não tem nenhum plano. Eu vou semear só agora. Depois abandona a machamba. Exato. Então, muita gente, eu acredito que temos. Ficou clara a ideia do plano. Vamos ao professor Helder Zaval. Professor Helder Zaval, o nosso agricultor aqui levanta uma questão que é planificação. Portanto, plano de negócios que o agricultor tem de ter, portanto, uma visão do ano, estabelecer este plano, um plano acompanhado por recursos, acompanhado por uma visão também de mercado. Qual é a sua visão em relação à questão da formação? Estávamos aqui a falar do papel dos extensionistas, mas muitas vezes levanta-se esta questão, se as pessoas que estão a fazer a agricultura, elas são pessoas que conhecem a agricultura ou são pessoas que, por várias razões, e o nosso país tem um grande desafio em termos de emprego, se elas não têm que se adaptar forçosamente à agricultura. Então, este dilema, se vê da mesma maneira, vendo da mesma maneira, esta questão do plano, como é que, no seu entendimento, pode ser resolvida? Doutor, estamos com o tempo limitado, tem 3 minutos e meio. Uma vez, de facto, esta questão, se temos ou não agricultores de verdade, é extremamente fundamental. A maior parte, de facto, dos agricultores que nós temos, eu não ia os considerar como agricultores de verdade, por várias razões. Temos um grupo de pessoas que fazem agricultura, mas não estão no campo como tal, deixam terceiros a fazer, e isso cria problemas graves para
para a produção e a produtividade da agricultura, assim como da rentabilidade do negócio, como o Spencer estava aqui a dizer que a agricultura de facto é um negócio. Mas também temos essas pessoas que não têm, vou dizer, poucas alternativas e vê a agricultura como uma forma de fazer algo para a sobrevivência, e esta, de facto, é a grande maioria, e a agricultura não deveria ser feita desta forma, porque, de facto, como aqui o município disse e os outros também aqui disseram, a agricultura é, de facto, ciência. Precisamos de ter este conhecimento, precisamos de ter esta planificação, orientação para o mercado. Não temos esse grupo de pessoas, mas também temos pessoas que, de facto, fazem a agricultura de verdade, que são agricultores de verdade. Mas esses são muito poucos, e uma grande parte desses também produzem áreas muito, muito pequenas, que de facto não iriam conseguir alimentar o mercado de forma consistente ao longo de todo o ano para satisfazer as necessidades do mercado. Então, também precisamos de ter uma maior área de produção, não só aumento de área como por si, mas também o processo de melhores tecnologias para aumentar a produtividade. Não é só aumentar a área. Aqui avançou-se a ideia de produção em sombrites, que foi dado aqui o exemplo da cidade de Maputo, mas os sombrites que são produzidos são de facto muito pequenos, que não dá de facto para produzir de forma comercial, de forma séria. Aqui também o Spencer avançou uma questão que é extremamente fundamental, que tem a ver com financiamento. De facto, o financiamento para a agricultura, para a produção agrícola é extremamente importante, e isso está em falta. Se vamos aos bancos, o acesso ao financiamento está extremamente caro, as taxas de juros estão extremamente elevadas, e de facto não dá para praticar a agricultura com aquelas taxas de juros. Também existe resistência dos bancos ou das instituições financeiras de financiarem a agricultura, porque a agricultura envolve é uma atividade de alto risco. Também existe essa resistência por parte do banco, para além de termos as elevadas taxas de conhecimento. Eu gostaria de avançar aqui uma questão que acho que é extremamente importante como alternativa que poderia ser usada, que seria, de facto, nós como país devemos ter, vamos dizer, hortícolas de bandeira. Devemos ter, na minha opinião, deviam ser uma ou duas. E dizemos, ok, ou é tomate ou é cebola. Essas é que serão as nossas culturas de bandeiras, e criarmos incentivos para que esta produção de tomate e de cebola, por exemplo, se for nas culturas de bandeira, que isso aconteça. Que investimento para as infraestruturas que aqui foram levantadas, que é um grande problema, incluindo as infraestruturas de conservação. Ele vai ir ao banco, se o produtor vai ao banco e diz, ok, gostaria de ter financiamento para a produção de batata reno, o banco vai dizer, desculpa, nós só temos dinheiro para a produção de tomate, porque o tomate foi identificada como a nossa cultura de bandeira, que devia dar prioridade, não que desse somente essas culturas de bandeira, mas que desse prioridade às culturas de bandeira e que tivesse taxas de juros bonificadas para essas culturas de bandeira. Devemos sim fazer um mapeamento, que foi uma ideia que foi aqui avançada, mas eu, na minha opinião, acho que devemos criar incentivos para que, de facto, a produção aconteça. A produção vai acontecer, nós só precisamos de ter incentivos. Aqui em Moçambique, nós produzimos hortícolas que vão para a África do Sul. Há sul-africanos que estão aqui em Moçambique a produzirem hortícolas que entram na África do Sul, não entram no nosso mercado, vão diretamente para a África do Sul. Nós temos condições agroecológicas que, de facto, podemos produzir isso. Nós precisamos de criar diferentes incentivos, por exemplo, de incentivos. Exato. Incentivos fiscais, incentivos de taxas de juros bonificadas e outras. Vejo que já não tenho tempo, mas tinha ainda mais. Mas ficaram claras as suas ideias. Ficamos com pouco tempo, 3 minutos. Exato. 1 minuto para cada um. O Spencer já lançou aqui todas as suas ideias. Gabriel Antônio, esta questão de Moçambique tem de definir culturas de bandeira. Não é possível produzir tudo. Produzir tomate, produzir batata, produzir cebola, produzir alface. Concorda com ela? E também esta questão do incentivo.
Qual é a sua opinião? Temos mesmo 1 minuto. A questão de termos culturas bandeira, sim, é uma estratégia que é funcional. Precisamos definir se queremos ter o tomate, ou a cebola, ou o repolho. Isso vai ajudar também naquilo, quando pensamos na questão da industrialização da nossa produção. Porque com isso nós vai ser fácil de ter-se indústrias que vão absorver essa produção. E a questão de incentivos realmente é um aspecto muito importante. Programas do governo, como é o caso do Sustenta, devem acarinhar os produtores e acolher, dar incentivos a eles, porque eles precisam de dinheiro. Essa aqui é a verdade. Carmona, cultura de bandeira. Concordo que sim, porque se nós partirmos para a cultura de bandeira, significa que vamos investir, vamos lançar uma linha de processamento e conservação deste produto para garantir que seja disponível durante todo o ano, sem volatilização do preço do mesmo. Exato. Concordo com isso. Mas para isso funcionar, temos que ver o seguro agrícola. Há pouco tempo houve granizo em Maputo. Produtores tinham campos. Vamos lá considerar que esses produtores estavam numa linhagem para fornecer a esta linha. Ele investiu, apareceu o granizo, perdeu tudo. Como é que este produtor vai fazer o... Questão de seguro agrário, conforme levanta. Vou assim, Não, também concordo, porque se não temos capacidade para produzir tudo e fornecer o país, eu acho que pegar em 2, 3 culturas de bandeira pode ser bom. Primeiro porque vamos garantir esta produção, depois vamos melhorar a nossa capacidade de especializar, que depois aos poucos vamos agregar outras culturas. A questão do incentivo, eu acho que sim, também concordo. Precisamos de mais, ao exemplo de comercialização, precisamos de mais empresas que possam assegurar esta componente, porque o agricultor tem que produzir, não tem que produzir e vender. Exato. Então, concordo. Muito obrigado ao meu painel que fez este debate sobre os desafios da produção de hortícolas. Ficaram aqui muitas ideias, muitos problemas levantados a partir de quem está no terreno. Agradeço a todos eles, Carmona Cossa, representante da Singenta, Helder Zaval, que interveio remotamente do Centro Universitário Investigador, Spencer Dambicua, que é produtor de hortícolas em Goba, aqui na província de Maputo, Estevão João, chefe do Departamento de Agricultura no Conselho Autárquico da cidade de Maputo, e Gabriel Antônio, coordenador de produção agrícola da Agrobusiness Systems. A Secretaria do Estado que nos acompanhou em mais de 1 hora, o nosso muito obrigado e continue a acompanhar a restante programação da 3ª edição de Mosgro. Nós ficamos por aqui, até já.